Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em nosso canal Eu Historiador para mais uma aula de História. Hoje falando sobre a dominação da América Portuguesa. Para isso, nossa aula de hoje buscará compreender os motivos pelos quais os portugueses vieram para a América, como se deu o processo de domínio dos portugueses em território americano e quais foram as consequências desse domínio. Bem, galera, para que fique bem claro na nossa mente, a chegada dos portugueses ao Brasil, às terras americanas, acontece dentro de um contexto histórico mundial chamado de Grandes Navegações. A partir do século XV, os países europeus, principalmente os portugueses e também os espanhóis, acabaram se lançando no processo que ficou conhecido como a expansão marítima europeia. Portugal vai ser pioneiro nesse processo, vai inclusive criar escolas para a formação de navegadores, a famosa Escola de Sagres, e posteriormente nós vamos ter também os espanhóis se lançando nesse processo. A consolidação e o maior feito espanhol, nesse processo das grandes navegações acontece no ano de 1492, quando os espanhóis chegam ao continente americano liderados por Cristóvão Colombo, grande navegador genovês que veio a mando dos reis espanhóis. Pois bem, agora se estabelece a partir desse momento, viu galera, um novo problema no continente europeu. O problema agora não seria mais adquirir rotas comerciais para lucrar e para conquistar novas terras. O problema agora seria quem iria governar, quem iria ter a posse das terras recém-descobertas por Cristóvão Colombo. Portugal, que foi pioneiro no processo das grandes navegações, ou a Espanha, que tinha chegado aqui primeiro com o genovês Cristóvão Colombo. Para resolver esse conflito, para resolver esse problema, a igreja interveio. E a igreja acabou, junto com os reis da Espanha e de Portugal, criando aquilo que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, a criação de uma linha imaginária que dividiria o continente americano entre esses dois países. Esse processo de divisão, ele atende também a algumas questões relacionadas ao colonialismo europeu em terras americanas. Essa divisão do continente americano entre Portugal e Espanha acabou gerando toda a dominação de Portugal, assim como também a dominação da Espanha nas terras americanas. Pois bem, vamos entrar de fato na chegada dos portugueses. Os portugueses eles chegam ao Brasil no ano de 1500, Os portugueses vão ser liderados nesse momento por Pedro Álvares Cabral, que vai fazer essa viagem, que vai chegar ao território americano e que vai dar início ao processo de dominação da América Portuguesa. É bem verdade que num primeiro momento, ali nos anos de 1500, os portugueses eles não acharam muitos atrativos dentro das terras americanas para consolidar o seu domínio. O Brasil, as terras brasileiras, elas não ofereciam para os portugueses as famosas especiarias que as Índias ofereciam e também não ofereciam aos portugueses grandes quantidades de ouro e de prata. É tanto que, no primeiro momento, esse domínio português em terras americanas ela vai se dar basicamente através da extração do pau-brasil, que inclusive gerou uma renda boa para os portugueses nesse momento. Os portugueses eles lucravam com a retirada do pau-brasil através da fabricação de móveis, uma vez que a madeira era uma madeira muito boa para a fabricação de móveis, e também lucrou com a questão da tinta existente na casca da madeira do pau-brasil, que servia, dentre outras coisas, para a pintura de tecidos na Europa. Pois bem, a retirada desse pau-brasil ele tem algumas peculiaridades. Talvez a primeira delas seja o fato de que o pau-brasil ele era retirado das terras brasileiras pelos próprios índios e os índios negociavam esse pau-brasil com os portugueses através de uma espécie de sistema monetário estabelecido pelos portugueses em terras americanas que ficou conhecido como escambo. O escambo ele não é uma propriedade exclusiva dos portugueses, vários outros povos na história praticaram o escambo, mas a primeira relação monetária existente entre indígenas americanos, nativos americanos e os portugueses foi, na verdade, essa relação de escambo, de troca de produtos vindos da Europa por produtos brasileiros e também por serviço dos índios. Era como se os portugueses comprassem através de objetos bens e serviços dos índios brasileiros
para levarem para a Europa. Outra característica dessa relação, né, dos primeiros anos da colonização foi a criação das feitorias. As feitorias eram galpões, né, que serviam para o armazenamento da madeira do pau-brasil para que posteriormente pudesse ser embarcada e levada ao continente europeu. Pois bem, galera, vejamos que nesse primeiro momento a relação Brasil e Portugal, né, a relação de domínio dos portugueses, ela foi uma relação meio que solta. Não existia ainda uma estabilidade política, não existia uma questão política e econômica tão forte envolvida por trás disso. É tanto que as viagens dos portugueses para cá eram viagens, de certa forma, esporádicas e viagens que vinham com o único objetivo de levar a madeira do pau-brasil. A partir da década de 1530, efetivamente, nós vamos ter nas terras brasileiras uma participação portuguesa de forma política, né, mais intensa, que vai ser quando os portugueses vão criar as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias era também um sistema utilizado por Portugal já em outras regiões do planeta, assim como na África, né? Os portugueses eles mantiveram durante muito tempo relações com o continente africano e essa prática das capitanias hereditárias já não era para os portugueses uma prática nova. E ela nasce a partir da década de 1530 como uma alternativa de Portugal para as invasões que outros países estavam ameaçando fazer em território brasileiro. A parte que coube para Portugal da terra americana foi basicamente o litoral brasileiro. E Portugal, a partir dessa década de 1530, acaba transformando o litoral brasileiro dividindo esse litoral, na verdade, em várias áreas de influência, e essas áreas vão ser chamadas de capitanias hereditárias, e o rei de Portugal, como não poderia controlar essas capitanias de perto, acabou doando essas capitanias hereditárias para pessoas que eram seus amigos, que viviam ali no seu grupo de influência. Essas pessoas que receberam as capitanias hereditárias acabaram sendo chamados de donatários, porque eles iam ser donos dessas capitanias. A doação de uma capitania pelo rei de Portugal, ela se dava, viu galera, através de 2 documentos. O primeiro documento era chamado de carta de doação, que como o próprio nome já diz, é a carta que doava para o donatário, né, para o futuro donatário das terras, o poder de governar sobre aquela terra. E o segundo documento era a carta foral. A foral, na verdade, ela era um documento que servia para que o donatário pudesse dominar aquela região, era como se fosse uma carta de direitos e deveres daquilo que o donatário poderia ou não fazer com a terra. Inclusive, uma das coisas que o donatário da capitania poderia fazer com a terra era doar pequenas porções de terra, né? Pequenas porções de terra eram doadas e essas pequenas porções de terra elas eram chamadas de sesmarias. Portanto, galera, para que fique bem claro na nossa mente, a doação de uma capitania hereditária ela era feita através desses 2 documentos, a carta de doação e a carta foral. A carta foral ela dava a premissa para o donatário de explorar aquela terra da maneira com que ele achasse necessário. E as capitanias hereditárias, dentro desse contexto, elas se consolidam como a primeira forma de organização política do Brasil. Portugal demonstrava com as capitanias hereditárias que estava preocupado com as terras brasileiras e que queria ter outras relações mais fortes com o nosso país. Bem, uma coisa também que chama a atenção nas capitanias hereditárias é que essas capitanias hereditárias elas vão ser estabelecidas ali no litoral brasileiro e algumas delas vão obter muito sucesso. Nós temos o exemplo de 2, né? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, além da capitania da Bahia, né? Que vão ali naquele primeiro momento conseguir bastante destaque e vão se sobressair. Uma curiosidade negativa das capitanias hereditárias é que a capitania do Ceará ela foi, né, já que nós estamos aqui no estado do Ceará, a capitania do Ceará ela foi um fracasso retumbante por várias questões. Nós vamos aqui apontar 2 questões que são importantes. A hostilidade dos índios cearenses, né, que não deixavam lá o donatário da capitania do Ceará chegar aqui e explorar essas terras, e também a questão da seca, que ainda hoje é muito recorrente no estado do Ceará e que neste momento atrapalhou muito a colonização da capitania cearense, fazendo com que esta capitania se transformasse
em um fracasso dentro desse modelo adotado por Portugal nas terras brasileiras. Mas, de certa forma, o Ceará não estava sozinho nesse panorama de fracassos. As capitanias hereditárias, de forma geral, elas não tiveram grande sucesso. É tanto que, como eu falei, apenas duas obtiveram sucesso mais relevante, que foi Pernambuco e São Vicente. Diante desse cenário de falta de sucesso, digamos assim, das capitanias hereditárias, o rei de Portugal ele acaba mudando a forma política adotada por ele nas terras brasileiras. As capitanias hereditárias, que eram pautadas pela questão da descentralização do poder, da descentralização política, foram deixadas de lado, e o rei de Portugal instituiu a questão aí do governo geral nas terras brasileiras. Os governos gerais eles passaram a vigorar em nosso país, e o primeiro governador geral que nós temos em nosso país vai ser justamente o Tomé de Souza. O Tomé de Souza ele vai chegar ao Brasil, vai trazer com ele uma primeira leva, né, podemos assim dizer, de padres jesuítas. Os padres jesuítas vão chegar ao território brasileiro junto com o Tomé de Souza. O Tomé de Souza que vinha para unificar o poder brasileiro, transformar, né, centralizar o poder brasileiro. Pois bem, além de ter trazido consigo os padres jesuítas, em especial o Manuel da Nóbrega, o Tomé de Souza também vai trazer consigo alguma população, né, que vivia lá em Lisboa e que o governo de Portugal, a coroa portuguesa, não os queria mais ali. Essa população ela vai ser conhecida na história como os degredados. Os degredados vai ser aquela população ali que cometia delitos, aquela população de rua lá em Lisboa, aquelas pessoas que não eram bem vistas em Lisboa, que foram trazidas para cá, lá no governo do Tomé de Souza. Outra coisa importante sobre o governo do Tomé de Souza é que ele vai transformar a Bahia, transformar Salvador na capital do território brasileiro. Esse é um fato muito importante porque mostra justamente a questão da unidade política brasileira. O território brasileiro vai estar unido agora em torno de um nome, em torno de um líder, que no caso é o Tomé de Souza. Pois bem, ainda falando sobre os governos gerais, nós temos um segundo governador-geral. O nosso segundo governador-geral vai ser o Duarte da Costa, e ele governa o Brasil de 1533 até 1558, né? Vai ser um período aí pequeno, né? O período de 1553 até o período de 1558, um período aí de 5 anos, né? Em que o Duarte da Costa vai governar o nosso país, vai governar as terras brasileiras. Ele vai ser o segundo governador-geral, e o seu mandato ele ficou marcado, por exemplo, pela chegada também de outro padre jesuíta, o padre José de Anchieta, que vai acabar junto com Manuel da Nóbrega criando o Colégio de São Paulo no ano de 1554, e o Colégio de São Paulo vai ser, na verdade, o pilar principal, né, o ponto inicial para a fundação posterior da grande metrópole de São Paulo que nós conhecemos hoje. O próximo governador-geral do Brasil vai ser o Mendes Sá. O Mendes Sá, ele governa o Brasil de 1558 até 1572. Ele é o terceiro governador-geral do Brasil. No seu governo ocorreu a famosa Confederação dos Tamoios, uma revolta indígena que abalou o Brasil nesse momento. Pois bem, meninos, ainda no governo de Mendes Sá nós temos a fundação das câmaras municipais. As câmaras municipais, elas eram, na verdade, uma tentativa de aproximar o governo geral do nosso país com o cidadão comum, o cidadão que vivia nas vilas brasileiras. As câmaras municipais elas deram muito certo, né? Até por essa questão da aproximação. Uma curiosidade das câmaras municipais é que para alguém transformar-se em vereador, vir a ser vereador, era necessário que esta pessoa tivesse puro sangue, ou seja, não deveria descender nem de negros, nem de mouros e nem de judeus. Tinha que ter puro sangue para poder adentrar as câmaras municipais. Galera, esse aí é um pequeno aparato do que foi a política brasileira nesse momento. Vamos falar um pouquinho agora de economia, não é? Economia do Brasil colônia. Vamos resumir bem rápido. A economia do Brasil, nesse primeiro momento, ela se dava, né, através daquilo que ficou conhecido como a monocultura. No caso do nosso país, a monocultura da cana-de-açúcar. Tínhamos também a questão dos latifúndios.
grandes extensões de terra para donatários, os famosos donos de engenho, né, os senhores de engenho, e essa economia brasileira, nesse momento, ela era patrocinada pela a elite portuguesa, que mantinha, inclusive, em nosso país também a questão da escravidão. Portanto, meninos, resumindo, o nosso sistema econômico era baseado na monocultura da cana-de-açúcar, né, da plantação da cana-de-açúcar, dos grandes latifúndios, a mão de obra era escrava e, para patrocinar isso tudo, o dinheiro que era colocado era da elite portuguesa. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre sociedade colonial. E para falarmos sobre essa sociedade colonial, nós temos, né, que falar sobre economia, porque não dá para a gente separar as coisas. Bem, a sociedade colonial nossa brasileira, né, ela estava dividida, como vocês estão vendo aí na pirâmide social, ela estava dividida da seguinte forma. No topo da pirâmide social nós tínhamos os senhores de engenho, que controlavam a terra, os grandes latifúndios, e controlavam a questão econômica. Ali na segunda camada nós tínhamos os comerciantes, e lá embaixo nós tínhamos os escravos, uma vez que nós estamos falando de um Brasil com uma sociedade escravocrata. Nós tínhamos uma sociedade baseada quase que praticamente na questão da escravidão. Turma, essa era a nossa aula de hoje, né? Nós vamos ter uma segunda